te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo de 1 a 4. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não deixas cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos fala da oração. É a grande fonte de graça e bênção que temos para nos unir a Deus, esse Deus que é Pai, esse Deus Todo-Poderoso. Então, olhando para essa liturgia, os discípulos, Jesus, ele estava num certo lugar em oração, junto com os seus discípulos. E aí um deles falou: Senhor, ensina-nós a rezar. Aquele momento que eles estavam ali vendo Jesus e rezando junto com Jesus, imagina só, amados, ouvir Jesus rezar. Nós vimos pessoas, rezando em encontros que fizemos e ficamos assim encantados com a oração, a pregação, e nos convertemos, buscamos uma vida de fé através dessas experiências. Agora imagina estar num lugar com Jesus e Jesus fazendo a sua oração, com toda aquela sabedoria, com toda aquela comunhão, com toda aquela relação com o Pai, aquele carinho com o Pai, aquele desejo de estar perto do Pai através da oração. Então, os seus discípulos, com certeza,
ficaram admirados de ver Jesus rezando. Por isso ele pediu para Jesus ensiná-los a rezar. E Jesus, então, dá o caminho para eles da oração, que é olhar para o Pai, que é tudo para todos. Então, em primeiro lugar, aqui diz assim: Pai, santificado seja o seu nome. Quer dizer, a nossa oração precisa ter uma relação profunda com o Pai, para que o nome dele, através de uma vida de oração, nós possamos então viver essa dimensão. Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus santificado através de uma vida de oração e ação que nos traz então essa graça, essa beleza e esse profundo amor de Deus. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus. Nós precisa reinar em nossas vidas. Esse reino de Deus, ele precisa fazer parte da nossa história, e a oração é o caminho. Dai cada dia o pão. Olha que bonito, amados, que quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida de santificação na presença do Pai, o reino de Deus age na nossa vida, na nossa história. E aí então nós temos o pão que precisamos a cada dia. Deus não deixa faltar o pão de cada dia para aqueles que têm comunhão com Ele e coragem e ânimo para lutar com a vida. E continua Jesus aqui, essa oração é uma oração aonde nós precisamos meditar muito, porque temos muita dificuldade nela. Aqui nós falamos ao Pai que Ele nos perdoe, porque precisamos do perdão do Pai. Sem a misericórdia do Pai, como que nós vamos viver, amados? Porque somos pecadores. Só que aqui nós comprometemos com Deus que, da mesma forma que Ele nos perdoa, nós vamos perdoar os nossos irmãos. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje. A misericórdia de Deus, ela age constantemente em nós. Precisamos ter uma relação profunda com Deus para aprender também a ter esse dom do perdão. Aí conclui a oração dizendo: não nos deixes cair em tentação. Aqui não fala que nos livres da tentação. Sempre seremos tentados. O inimigo está no mundo para ser o tentador. Então as tentações serão muitas e são muitas na nossa vida. O que nós precisamos em oração pedir ao Pai é que não nos deixe cair em tentação. Se nós não cairmos em tentação, é porque lembra daquela passagem de Jesus, né? Lá no deserto, Jesus, o demônio tentou ele de todas as formas, mas ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Por quê? Ele estava em jejum e penitência e oração. Então quem tem uma vida de oração, tem toda a graça de Deus caminhando com ele. Por isso as tentações elas vão surgir, mas por uma vida de oração, por uma vida de comunhão profunda com o Pai, Ele não nos deixa cair em tentação. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos então contemplar esse dia de hoje, essa meditação de hoje, uma vida de comunhão com o Pai, uma vida de oração. Que nós possamos também, como pedimos aqui a Jesus que nos ensina a rezar, que nós possamos ensinar também os nossos a ter uma vida de oração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.